Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, aqui no nosso santuário de Santo Antônio, nesta manhã de domingo da Sagrada Família, queridos irmãos e queridas irmãs que estão acompanhando a Santa Missa pela rádio difusora e pelas nossas redes sociais. Celebrar a Sagrada Família é celebrar a família do presépio, a família de Jesus, Maria e José, que é um modelo para a nossa família. Nós aprendemos que esta família é sagrada, e é verdade, mas também através dela, a nossa família é sagrada. Por isso que a nossa família é a bênção diária de Deus para a nossa vida. Através das leituras da Palavra de Deus, que hoje foram proclamadas, nós aprendemos alguns ensinamentos como luzes para a nossa família de cada dia. Primeiro, começo pelo Evangelho. No Evangelho, nós percebemos que a família de Nazaré se dirige a Jerusalém. Não era difícil, não era fácil chegar até lá, era muito difícil, de onde eles estavam, na pobreza que viviam. Mas todos os anos, celebrando a Páscoa antiga, a família ia para lá, para celebrar a fé dentro da família que nós temos, a religião, o esforço para a gente participar, principalmente aos domingos, dias santos de guarda, da celebração da missa. Esse é um ponto muito valioso e muito importante, porque através da escuta da Palavra de Deus, da celebração festiva da Eucaristia, das nossas orações pessoais e entre família, nós recebemos a sabedoria, a luz, a graça e a presença de Deus nos conduzindo. Segundo ponto, Jesus ficou em Jerusalém. E por que será que seus pais não perceberam? Na caravana, os meninos ainda adolescentes, eles podiam ficar com a mãe, ou podiam ficar com o pai, ou então eles eram agrupados, meninos e meninas, para que caminhassem juntos. Então ninguém ficou preocupado. Se não está comigo mãe, está com o pai. Se não está comigo o pai, está com a mãe, ou está com os meninos. E quando termina o primeiro dia de viagem, o menino não estava com ninguém. Eles voltam e procuram. Não é que o menino tinha sido desprezado, mas ali a gente vê na volta, na procura durante 3 dias, e foram encontrá-lo no templo, ou seja, para nós aqui na casa de Deus. Ali estava Jesus, na casa do seu pai. E naquele instante, o que acontece? Eles ficam preocupados. Os pais são sempre e devem ser cada vez mais zelosos com seus filhos. Os pais não podem maltratar os filhos, mas devem corrigir os filhos. Os pais devem ouvir os seus filhos, mas devem também se posicionar. Isso não está certo, isso não está de acordo. Não é assim que a gente aprendeu a viver. Não é esse o caminho da vida que Deus quer para todos nós. E assim, vocês que são pais,
vão educando. Não é o filho que educa o pai e a mãe, mas é o pai e a mãe que vão juntos, pela graça de Deus, pelo dom que recebem, educar o menino, educar os meninos e as meninas que vocês têm em casa. Por isso que, embora eles tivessem ficado admirados com o encontro do menino Jesus, com apenas 12 anos no templo, no melhor lugar que podia existir, ainda assim Nossa Senhora chamou a atenção do menino Deus. Você não nos avisou. Olha a preocupação que nós estamos. Já te procuramos, achávamos que tínhamos perdido você. E o menino responde: mãe, eu estou na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai. Ou seja, Nossa Senhora, mesmo sabendo que aquele menino era o próprio Deus no mundo, ela cuidou dele com zelo e com carinho. Ela chamou a atenção do menino. Ela procurou a resposta dele: por que você fez isso conosco? Então é o questionamento permanente que um pai e uma mãe sempre devem fazer aos seus filhos e às suas filhas. Porque sabe, meus irmãos, se você não cuidar, não orientar, não zelar pela sua família, quem vai zelar? Cabe a você, que um dia se casou, que aceitou a graça de Deus dos filhos chegarem. Cabe a você, que é pai, cabe a você que é mãe, zelar pelo crescimento, pela unidade, pela comunhão dentro da sua família, dentro da sua casa. Não podemos ter desprezo dentro da nossa família. Aí eu me lembro da primeira leitura, que diz assim, que quando os filhos honram os seus pais, eles recebem vida longa, recebem perdão dos seus pecados e recebem também, no futuro, o carinho dos seus próprios filhos. O exemplo de São José e de Nossa Senhora se revela muito vivo dentro da nossa casa. O cuidado dos pais para com seus filhos. Todos nós que estamos aqui no santuário e todos que me escutam nesse momento, através da radiodifusora e também pela internet, quantos e belos testemunhos de amor, de zelo, de cuidados nós já recebemos dos nossos pais até hoje. Enquanto os pais estão vivos, eles amam intensamente os seus filhos, eles zelam pelos seus filhos, eles rezam pelos seus filhos. De perto ou de longe, eles cuidam dos seus filhos. Então esse é um momento assim muito importante aqui dentro da celebração da Sagrada Família, iluminando a nossa família, onde a gente deve sempre rezar pelos nossos pais, vivos ou se já faleceram, reconhecendo o que eles fazem ou já fizeram pela vida dos seus filhos, pelo bem da família, pela harmonia da família. E aí nós vamos percebendo que a palavra de Deus lá no Antigo Testamento já ilumina a nossa vida. Cuidar dos pais. Antigamente, quando o casamento não era do jeito que é hoje, no sentido de festa, que hoje não é nem uma confraternização, hoje é um barulhão
que existe naquele local onde estão festejando. O que? Não sei, mas festejando uma baderna, na verdade, é assim que acontece. Então vou dizer o seguinte para vocês: antigamente era diferente o casamento. Quando havia, depois da celebração do matrimônio na igreja, uma comemoração, as pessoas ficavam sentadas em mesas, mas havia uma mesa chamada do banquete. E essa mesa de banquete, ela era comprida. Nela ficava o novo casal, os seus pais e os seus padrinhos. Mas sabe como que era, tradicionalmente, como eles se sentavam na mesa? Aqui estava o noivo, o novo marido. Do lado dele, o sogro e a sogra. Aqui estava a noiva, a nova esposa, sentado ao seu lado, o sogro e a sogra. Era assim que eles se sentavam, para dizer, para significar que naquele momento do casamento, o moço assumia o amor para com o sogro e a sogra, a moça assumia o amor, o cuidado para com o sogro e com a sogra, sem esquecer o primeiro amor, que é o seu pai e a sua mãe. Então era assim que eles se posicionavam. Dessa forma, os casamentos mais tradicionais eram assim realizados na comemoração. E depois, hoje em dia, talvez, porque também os pais não ensinam muitas vezes isso para os seus filhos quando estão crescendo dentro de casa, e vocês nunca podem esquecer que os vossos filhos no futuro serão aquilo que eles aprenderam agora enquanto estão com vocês dentro de casa. Talvez hoje nem todos explicam. Então, muitos se casam pensando na alegria do casamento. Só que a alegria do casamento passa por tristezas também. E quem vai cuidar do pai ou da mãe quando ficam idosos, quando ficam doentes? O estranho? Não. Em primeiro lugar, os do sangue, os da casa. E aí então, nora tem que ajudar também, e genro também tem que ajudar a cuidar daqueles que eles assumiram como membros da sua família. E se existir amor entre os dois que são casados, cuidar do pai, da mãe, o seu pai e sua mãe, ou do seu sogro e da sua sogra, esse amor multiplica como benção. Nós escutamos na primeira leitura de hoje. E não como destruição, mas como benção dentro da família. Por isso que a família precisa ter unidade para existir a união. É um pouco diferente uma situação da outra. Criar a unidade e ter a união. Então, desse jeito, a cruz não pesa, porque você tem amor pela sua família, amor pelo seu pai, amor pela sua mãe, amor pelo seu sogro, amor pela sua sogra, amor pelos seus filhos, amor pelos seus irmãos. E assim a família é iluminada e se constitui segundo os desígnios de Deus. Dentro de casa, nós podemos nos lembrar
dos ensinamentos da segunda leitura. É preciso ter o amor. Se não tiver o amor, vira uma guerra a convivência familiar. Mas se tem amor, é uma alegria. Por isso que os filhos devem sempre visitar os seus pais. E digo para os pais, vocês também devem visitar os seus filhos, mesmo depois que eles são casados, claro. E mesmo se eles optaram para morar sozinhos antes de casar, com surpresa para eles, um dia você chega, aperta a campainha, bate na porta para visitar. Não avisa não, chega lá. Aquela casa é a sua casa também. A casa do seu filho, a casa da sua filha, mesmo que eles morem sozinhos. É importante ter isso daí, tá certo? É necessário ter isso daí. É vital ter essa realidade dentro da nossa vida, porque o tempo quer ser moderno, mas a raiz de uma árvore é sempre a mesma. É aquilo que Deus quer para todos nós neste mundo. E família, como eu disse no começo, é sagrada. Mas eu vou encerrando a minha reflexão dizendo: na família, a gente precisa também, além desse amor, e com esse amor encontrar diversas manifestações: mansidão, respeito, carinho, atenção, ternura, bondade, ajuda. Olha essa imagem da Sagrada Família que está aqui na frente. Ela é chamada de ternura, essa imagem. E se vocês se aproximarem dela, vão perceber o modo como Jesus está segurando Nossa Senhora e o jeito que Nossa Senhora está diante de Jesus e de São José. Então é importante a gente perceber isso. Eles estão unidos, estão juntos. Ter mansidão. Quem fala muito alto, aprende a falar mais baixo. Porque quando você fala alto, parece que você está brigando. Então, é cansativo você também conviver dessa forma. Não é falar como morto, mas é falar, porque morto não fala, mas é falar de forma que você tem ternura e tem docilidade na sua voz, nas suas palavras. Se o marido aprendeu a impor, está errado. Se a esposa aprendeu a impor com autoridade, está errado. No casamento, não existe mais eu, você, existem nós, tudo nós. Mesmo que você ganhe mais do que seu marido, ou o marido ganha mais do que sua esposa, tudo é nosso, tudo nós compramos, tudo nós juntos decidimos, tudo nós escolhemos, tudo nós oferecemos. Não mais eu, mas nós convivendo juntos. Então essa harmonia, essa mansidão, esse respeito, essa bondade, essa ternura, esse carinho, se manifestam, meus irmãos, através dos nossos gestos, os gestos de cada dia na convivência familiar. Quantas outras situações nós podíamos meditar, mas aqui foi apenas um leque que se abre, e olhando a nossa própria vida pessoal e familiar, nós podemos enxergar as luzes da Sagrada Família dentro da nossa família, nos ajudando a ser melhores. Mas nunca se esqueçam que todos
juraram no altar, diante de Deus, no dia do casamento. Alegria e tristeza, saúde e doença. Às vezes você falou sem pensar, ou falou porque estava no ritual, mas com Deus não é assim não. Ele escutou e abençoou a sua fala de viver o matrimônio na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Creio em Deus.